Olá, e hoje, mais uma vez, bem-vindos aqui. O tema que nós vamos abordar vai ser sobre, mais uma vez, rinite alérgica. Só que falando um pouquinho de diagnóstico para poder ser um guia para o tratamento. Porque existe algumas formas de você dar o diagnóstico de rinite alérgica. A primeira é a clínica, né? Então são os sintomas. Então, às vezes é muito claro ao que o paciente tem alergia. Por exemplo, ele vai falar: doutor, eu tenho uma parede mofada em casa, e quando eu chego próximo começo a espirrar, escorrer meu nariz e tudo mais. Ou então ele vai falar: doutor, eu estou num local gelado, saí para um local quente e meu nariz começou a entupir e a corizar. E aí você já pensa numa rinite não alérgica. Ou, doutor, brinquei com o meu pet, com o meu gatinho, com o meu cachorro e comecei a ter crises de espirros. Então, às vezes é bem claro só pela anamnese, só pela história. Mas muitas vezes esse diagnóstico do que causa a rinite não fica bem claro. Então a gente vai recorrer a alguns exames subsidiários que vão nos dar a certeza do que o paciente tem alergia. E aí eu trouxe aqui para vocês terem um exemplo de uma dessas ferramentas, que esse aqui seria o prick test. O que é o prick test? Nada mais é do que inocular a parte de alérgenos no subcutâneo do paciente. Geralmente nós usamos um antebraço. Então você tem extratos de alguns insetos, extratos de poeira doméstica, extratos de fungo, extratos de ácaro, e aí nós temos diversos extratos. Então você pode testar o paciente para diversas coisas. E essa aqui eu vou abrir aqui para vocês, né? É uma lanceta nova, mas eu vou abrir aqui para vocês terem noção. E esse aqui seria, né, a forma com que nós aplicamos o extrato. Então nós mergulhamos essa lanceta num aplicador que tem os extratos de cada coisa individualizado. Então cada lancetinha dessa aqui vai um extrato diferente. Então você mergulha ele no extrato e depois você vai fazer uma pressão leve aqui na pele. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele faz como se fosse uma micro perfuração, ó, e fica a marquinha, tipo um asterisco. Esse asterisco você inoculou na pele do paciente esses extratos aí de alérgenos. E aí depois de 20 minutos você vai marcar para ver se formou pápula. O que é pápula? Você já foi picado por um inseto e ficou aquela bolinha na sua pele? Isso é uma pápula. Então, quando você tem alergia a algum desses extratos, então repara, aqui não tem nada no meu braço. Se você conseguir focar aqui como ficou, ó, não tem nada no meu braço, não criou pápula. Por quê? Porque nós não temos nenhum extrato aqui, muito menos a histamina, que a histamina é usada como um controle positivo para saber se quando você fez o furo, ele penetrou o suficiente. Então é usado como um controle positivo. Então aqui você não tem nada, nenhum edema, nada disso. Então aqui está como se fosse um teste totalmente negativo. Quando forma alguma pápula, e aí você vai dizer se ela tem uma reação desde fraca até uma reação muito forte. E você consegue dizer ao que exatamente o paciente tem rinite. Então se a rinite dele alérgica é por ácaro, qual tipo de ácaro, se é por pólen de algumas plantas, e aqui a gente vai ter mais o pólen relacionado à questão de gramíneas. Então nós temos os gramíneas mix, alguns extratos desse aqui que são de pólen de grama. Parece que estranho, mas a grama produz pólen em algumas épocas do ano. Então muitas vezes tem paciente que tem alergia a pólen. E depois, você tendo esse diagnóstico, você vai partir para a vacina. A vacina aqui você vai mandar para o laboratório e vai fazer especificamente uma vacina para aquele extrato
que o paciente apresentou alergia. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como seria. Isso aqui é um exemplo de uma vacina de um paciente que ela fica armazenada, né, entre 3 e 4 graus centígrados. Então nós temos aqui 50%, né, de ácaro, o dermatofigoide e o dermatopterigoide, tá bom? 30% de ácaro Blomia tropicalis, e aqui nós temos ainda 20% de poeira doméstica. Além disso, nós incluímos nessa vacina específica aqui, nós incluímos uma vacina contra os principais agentes bacterianos que causam essas infecções de vias aéreas superiores. Então, sinusite, otite, pneumonia, então algumas coisas aqui que podem acabar provocando, né, algumas infecções aí indesejadas, tá certo? Então é como se fosse para aumentar a própria imunidade do paciente contra as bactérias e diminuir a sensibilidade exagerada do paciente contra os principais alérgenos. Então, repara que parece uma contradição, né? Mas o que eu quero aqui é que uma imunidade ela ganhe, né? Ganhe em volume, né? E a outra que já está muito exagerada, que ela abaixe para ficar normal. Então você melhora a imunidade contra as bactérias e diminui essa reação exagerada de inflamação contra os principais alérgenos